Olá novamente, alunos. Agora nós vamos fazer um exercício. Já está resolvido no nosso apresentação de slide, mas é um exercício que tem como objetivo trabalhar para a gente como que a gente avalia o desempenho de aletas. E para isso, a gente vai fazer um exercício que é comparativo. A gente tem quatro aletas cilíndricas, elas foram fixadas numa base única, que está a 400 Kelvin, e estão expostas a um ambiente que está a 300 Kelvin. O coeficiente de transferência de calor por convecção é de 20 watts por metro quadrado Kelvin, e as informações nas tabelas, com base nas informações da tabela, pede para determinar o perfil de temperatura e a taxa de transferência de calor em cada aleta. Cada uma dessas quatro aletas aqui, elas estão representando alguma coisa. A primeira aleta para a gente, que tem um diâmetro de 0,1, comprimento de 0,1 e uma condutividade de 237, é uma letra para ser padrão para a gente e servir como termo comparativo. Porque para todas as outras a gente vai ter alguma variável modificando. Para a segunda a gente vai alterar só o diâmetro, que a gente vai dobrar. Na terceira a gente vai dobrar só o comprimento. E na quarta a gente vai mudar o material. A gente vai sair de alumínio e vai ir para cobre, onde quase que dobramos a condutividade. Quase. Então, o que acontece? Para a gente poder fazer o cálculo das quatro letras, a gente avalia que no enunciado a gente não tem uma condição especificada pela ponta. Então, a gente assume que a gente deve ter transferência de calor. Então, a distribuição de temperaturas e a taxa de transferência de calor nessas aletas vão ser dados por essas equações aqui, que são as equações do segundo caso. Com de mão das equações, a gente vai calcular quem que vai ser a taxa de transferência de calor e quem que vai ser a distribuição de temperaturas. Então, para as quatro letras, primeiro passo é a gente calcular o Mzinho e Mzão para depois calcular a taxa de transferência de calor. Para cada uma delas, a gente vai ter uma área transversal, lembrando que só para a segunda letra a área muda, porque ela dobra o diâmetro, então a área fica 4 vezes maior. E no caso, o perímetro vai ser basicamente a mesma, exceto para a segunda, porque de novo a gente dobrou o diâmetro, então o perímetro fica maior também. Então, quando a gente pega a área transversal, o perímetro, o valor do coeficiente convectivo e a condutividade de cada uma das aletas, a gente vai achar os valores do Mzinho, certo? São iguais para a letra 1 e 3, mas a letra 2 ela fica menor em função do aumento tanto da área quanto do perímetro, e na 4 em função do aumento da condutividade térmica. Então o valor da emissão para a gente vai ficar 10 para a nossa população padrão, 30 e alguma coisa para a segunda letra, 10 e 15, ou seja, o mesmo valor da primeira, para a terceira letra, e 14,067, né, para a última letra, que é a letra de cobre. A taxa de transferência de calor, usando a equação para a letra com convecção na ponta, ela está dando para essas três aletas esses valores aqui, ó, 6 mais ou menos, para a primeira letra, que é a nossa referência. Ao dobrarmos o diâmetro e fazermos a área ficar 4 vezes maior, a gente dobrou e mais um pouco a taxa de transferência de calor. Quando a gente aumentou só o comprimento, a gente aumentou em mais ou menos uns 50% a taxa de transferência de calor. Quando a gente aumentou a condutividade, a gente aumentou um pouquinho, bem discreto, a nossa taxa de transferência de calor. Ou seja, todas as três alterações que nós fizemos acabaram aumentando ou contribuíram para a taxa de transferência de calor. Tudo bem? Se a gente for olhar a distribuição de temperaturas, que está seguindo essa expressão aqui, certo? Para a temperatura em excesso. Para chegar em temperatura, a gente tem que somar a temperatura até infinito. Então, estamos somando aqui para cada uma delas essa temperatura de 300 Kelvin, que é a temperatura até infinito, e aqui substituindo os valores do Mzinho para cada uma delas e fazendo a conta. Desse jeito fica um pouco complicado de observar, mas mostrando em questão de gráfico, a gente tem basicamente isso aqui. Ó. Essa curva aqui em azul é a distribuição de temperaturas para a primeira letra, certo? Na segunda letra, a gente dobrou a área. Quando a gente dobrou a área, o que aconteceu é que vai ter mais área transversal para que a energia seja conduzida por interior da letra. Então, isso reduz a resistência de condução que a gente teria nela.
o que faz com que para toda a aleta as temperaturas fiquem mais elevadas, assim como ocorre para a aleta 4, onde a gente aumenta a condutividade, então permite que mais energia seja transferida por condução no interior da aleta, as temperaturas ficam mais altas. Agora, só para a aleta 3 que isso aqui aconteceu. A distribuição de temperaturas para eles vai mostrando ou exibindo no comportamento de todas as temperaturas vão ficando mais baixas, certo? E mais extensas, como é que eu falei, mais extensa em função do comprimento maior. Isso vai acontecer porque, conforme a aleta vai conduzindo calor, a sua resistência por condução vai ficar maior, justamente porque, como eu tenho mais comprimento para essa parede, eu vou ter uma resistência maior para condução no interior dela. Então você vai ter um gradiente de temperaturas que vai ser menor, certo? Em função justamente dessa resistência por condução maior, está afetando a transferência de calor, porque ela aumenta, a terceira letra, né, de 5 para quase 9. Porém, o que ocorre é que a resistência de convecção que a gente vai ter em função do aumento do comprimento da letra vai ser mais influente do que simplesmente o aumento da resistência que a gente vai ter por condução no interior dela. Tudo bem? Então, como o objetivo é justamente analisar as aletas, a gente tem dois é, coeficientes que a gente usa para poder avaliar de maneira térmica, né, o comportamento da aleta, certo? Normalmente o objetivo da aleta está associado ao aumento da taxa de transferência de calor, mas não apenas isso. Quando a gente acrescenta a aleta a uma superfície, ela aparece para a gente com uma resistência à transferência de calor na superfície original. Então, a gente avalia como que essa aleta vai estar atuando como elemento que vai aumentar a taxa de transferência de calor. E o primeiro elemento que a gente usa é justamente a efetividade. Para uma aleta, a efetividade basicamente é a taxa de transferência de calor pela taxa de transferência de calor que existiria na região da base onde ela ocupa. Ou seja, eu vou pegar uma área muito pequenininha, que é a própria área transversal da aleta, e vou associar a taxa de transferência de calor que existiria naquela área pequenininha da base com a taxa de transferência de calor na aleta. Normalmente, esse valor de efetividade é um valor muito grande, certo? O livro informa para a gente que o uso de aleta só é justificado por efetividade maior que 2, mas na verdade tem toda uma análise econômica que tem que ser feita. Porque para fazer a fixação da aleta na base, ou é uma fixação mecânica, onde você vai ter que conformar a base ou a aleta para poder fazer fixação, ou se, como é que fala, às vezes já é por solda também, então se tem um custo associado a esse processo de fabricação, simplesmente afirmar que a efetividade é maior que 2, ou seja, que ele dobra a taxa de transferência de calor na área que foi ocupada, não é uma justificativa muito plausível, é mais uma questão formativa do livro, talvez. Certo? No caso da eficiência, que é o nosso outro coeficiente, ele é bem diferente. Ele avalia a taxa de transferência de calor que a letra tem pela taxa de transferência de calor que a letra teria se toda ela tivesse a temperatura da base. Ou seja, ao longo de toda a superfície da letra, a gente teria a mesma temperatura de base para toda ela. Então, uma condição idealizada, onde a gente basicamente quer avaliar a taxa em função de uma taxa máxima. Se a gente usa esses coeficientes para poder avaliar as nossas quatro aletinhas, a gente vê o seguinte, que as taxas de transferência de calor, que a gente já tinha avaliado elas antes, agora nós vamos vê-la em contraste com a efetividade e a eficiência da letra. Bem, então no caso da primeira letra, que é a nossa população padrão, a gente já teria uma efetividade de 36,75, ou seja, a taxa de transferência de calor que a gente tem na aleta, ela é praticamente 37 vezes a taxa de transferência de calor que a gente teria na área da base que essa aleta está ocupando, certo? Então, em questão de área, ela aumenta 37 vezes o efeito da taxa de transferência de calor naquela área. Ele já tem uma efetividade de 0,90.
certo? Quando a gente dobra o diâmetro e a área fica 4 vezes maior, a nossa taxa de transferência de calor ela sai de 6 para 12 alguma coisa. Ou seja, ela praticamente dobra. Porém, com uma área transversal quadruplica, a gente tem uma queda na efetividade da letra e, claro, a eficiência dela vai ficar maior, porque a temperatura ou a distribuição de temperatura ao longo de todas as letras, elas vão ficando mais próximas da temperatura idealizada, que seria toda a letra, né, 400 Kelvin, que é a temperatura da base. No caso da terceira aleta, a gente aumentou de 5 para 9 a taxa de transferência de calor para ela, sem alterar a base. Ou seja, a taxa de transferência de calor na base que a aleta ocupa, ela não vai se modificar, mas eu aumentei a taxa de transferência de calor mesmo assim, o que fez com que a efetividade para ela aumentasse, né, de 36 para 56, e no caso a eficiência dela vai cair, porque a distribuição de temperaturas para ela está mostrando para a gente que a temperatura ao longo de toda a letra está ficando bem mais abaixo, né, do que a temperatura que a gente teria para a condição ideal na letra, que seria de 400 Kelvin. Para o último caso, a gente alterou só a condutividade térmica, né? Passou ela de 237 para 401, e isso fez aumentar um pouquinho a taxa de transferência de calor, então a gente vai experimentar um aumento ligeiro da efetividade, uma vez que a gente não afetou em nada a área transversal da letra, e logo a área que ela ocupa também na base, e a eficiência dela vai ter aumentado, porque as temperaturas ao longo da letra vão ficar mais próximas da temperatura idealizada, certo? O que quer dizer essa efetividade no frigir dos ovos? É quantas vezes uma área que a letra vai ocupar vai aumentar a taxa de transferência de calor. Então ele está querendo dizer para a gente que aquela área pequena que a gente teria para trocar calor, quando a gente acrescentar a letra, enquanto que a gente está aumentando essa taxa, certo? No caso da eficiência, esse valor aqui, ele não quer dizer que a letra é melhor ou pior. Ele basicamente informa para a gente que a distribuição de temperatura dela está mais próxima ou está mais distante de uma temperatura idealizada. Isso normalmente acontece para quê? Eficiências muito altas vão representar que as aletas estão relativamente curtas, ou seja, se elas fossem mais longas poderiam trocar mais calor, e eficiências muito baixas vão dizer que as aletas estão muito compridas. A gente tem um delta de temperatura já no final dela que não permite que a aleta troque uma quantidade grande de calor, certo? Mas a discussão de o que a gente faz com a letra, como que a gente seleciona, passa por muito mais eventos por isso. Passa por preço, passa por afinidade química entre os materiais que a gente vai estar unindo, base e a letra em si, certo? Passa também por disponibilidade em estoque, necessidade de compra, peso, principalmente para aplicações embarcadas, como carros, aviões, navios, etc., onde cada grama vai influenciar em como desempenho do equipamento como um todo. Então, tem muitos outros elementos que influenciam na escolha das aletas. Normalmente, o que a gente acaba adotando para o uso de aletas são elementos do tipo perfis de alumínio, etc., em função do preço, do peso ser leve em relação aos demais metais. Né? O cobre, em questão de densidade, ele é 9.000 e alguma coisa quilogramas por metro cúbico, enquanto para o alumínio é 2.300, aliás, 2.700 e alguma coisa quilogramas por metro cúbico.